Bom dia, primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula, remota, nossa aula virtual. Hoje nós falamos sobre as monarquias nacionais, o absolutismo, e vamos dar sequência, né? Pois bem, então venham comigo. Tudo bem? Seja bem-vinda, Yasmin. Seja bem-vindos. Vou compartilhar a tela com vocês, ok? Então vejam. Nós já vimos na aula passada o que seria um Estado absolutista, né? A questão da aliança. Aqui nós temos Henrique VIII, né? O rei da Inglaterra, aliança com a burguesia. Nós vimos, né? Como a burguesia vai se fortalecer, porque ela vai fazer essa aliança com o rei, onde ela vai doar, ela vai disponibilizar dinheiro em troca de proteção. Nós vimos que a nobreza, né? Ela vai perder um pouco do poder juntamente com a igreja, né? Pois bem, é aqui que nós iremos dar a sequência. Inglaterra, no século XI, Guilherme o Conquistador, que vai ser conhecido como Guilherme I, invadiu e conquistou territórios referentes à Inglaterra e se tornou rei com o título de Guilherme I. Guilherme I. Como o rei Guilherme I exigiu a todos os nobres que prestassem juramento de fidelidade a ele, justamente para que ninguém, de repente, possa criar um complô e tomar o poder. Não é isso? Deixa eu admitir aqui. Dessa forma, dividiu territórios em condados e nomeou funcionários, condados, né? Tem condados, ducados, então os condes. Tudo isso, galera, é para ele conseguir o apoio, né, de toda essa galera. Bom dia. Então, dessa forma, o rei ele vai dividir o seu território, né, e vai conseguir apoio de funcionários administrativos. Além disso, proibiu o conflito entre os nobres. Então, vejam, é dessa forma, Manu, que vai acontecer o quê? O rei ele vai distribuir o território, vai colocar a nobreza, né, para governar, e dessa forma ele vai proibir que um nobre entre em conflito com ele, para ele se autoproteger, para que ninguém possa derrubá-lo do poder. Vamos lá. Outro nome importante desse período é Henrique II, que governou de 1154 a 1184. Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não, eu preciso compreender essa questão de sucessão, que acelerou o processo de fortalecimento do poder real, exigindo que todas as questões dos reinos, todas as questões, eu estou voltando, viu, Manu? Porque na aula passada não salvou, então eu estou salvando, vão ser julgados por tribunais reais agora, não mais pelos nobres. Então era uma forma dele se proteger. Manu, abra a janelinha, é legal te ver aqui, ver que você está prestando atenção, participando. Léo, a mesma coisa, Yasmin, a mesma coisa. Galera, vamos participar, a aula é para vocês. Então, a partir de Henrique II, exatamente, Manu, a partir de Henrique II, ele vai falar o seguinte, peraí. Os tribunais agora vão ser regidos pelos reis, não mais pelos nobres. Não é não, Milena, Roberta? Pois é. Então, a partir de agora, Bom dia. que vão julgar, bom dia, eles que vão ter uma forma de se proteger também. Pois bem, estamos na Inglaterra, hein? Na Inglaterra. Próximo. Ricardo Coração de Leão governou de 1189 a 1199. Seu filho sucessor, né? Passou a maior parte do seu reinado lutando nas cruzadas. Sim, lutando nas cruzadas contra os árabes, contra os muçulmanos. Ou seja, cruzadas, vocês lembram que o Papa Urbano II falou, olha, Deus está triste conosco porque Jerusalém, a cidade sagrada, nós vimos isso, que é a cidade sagrada para os judeus, cidade sagrada para os muçulmanos, cidade sagrada para os cristãos, está na mão dos muçulmanos. Temos que ir lá resgatá-la, por isso que a Europa está assim, sem terra, passando fome, né, crise e doenças, como a peste negra, né, Manu? Hein, Manuzinha? Olha para a tela aqui. Manu, a aula é cá, hein, Manu? Vamos lá. Pois bem, então aqui é Ricardo Coração de Leão,
que vai governar. Então, olha a sucessiva, olha a sucessão, melhor dizendo. Primeiro, né, Guilherme I, depois, em seguida, né, de Guilherme I, vem Henrique II, depois, Ricardo Coração de Leão, próximo, né, João Sem Terra. Olha o nome do cara, Manu, João Sem Terra, ele vai perder as terras, Manu. Ele vai perder as terras. Imagine, um monarca perder as terras. Governou de 1199 a 1216, irmão de Ricardo, que ficou no governo, no lugar do seu irmão, até a sua morte. Pois bem, envolveu-se em inúmeros conflitos, acabou perdendo parte dos territórios de sua família. Para custear os gastos, ele vai fazer o quê? Aumentar os impostos. É tudo isso que um líder faz para rever os cofres públicos. Ele aumenta. Então me diga uma coisa, será que eles vão gostar que o rei, Ricardo, ou João Sem Terra, vai aumentar os impostos? Não. Por que ele aumenta? Já falei, custear os gastos militares que ele teve com as guerras, né? Então, dessa forma, a nobreza e o clero vão se revoltar. Impostos, impostos, impostos. Não vão gostar. Diante de tantas manifestações, eles vão colocar a Magna Carta. Assina aqui, irmão, assina aqui. Então, ou seja, a partir da Magna Carta, esse documento que dizia que o rei existe, mas quem manda é o parlamento. Então, o rei não manda em nada, mano, ele só existe. É como se fosse um vaso, um quadro, um vaso que a mamãe tem lá. Olha, cuidado que esse vaso é da herança da bisa ou da Bom vovó. dia! Bom dia. Então, dessa forma, esse vaso existe, mas para você ou para outra pessoa não tem muito significado. Mas, então, o que é a Magna Carta? A Magna Carta era um documento aonde dizia, deixa eu até fechar aqui, aonde dizia, o rei existe, mas quem manda é o parlamento. Ou seja, o rei não manda em nada, Manu. Ele só existe. Só existe. Não manda mais em nada. Beleza? Então vamos lá. Magna Carta foi um documento assinado em 1215, século XIII, que limitou o poder do monarca na Inglaterra, ou seja, o rei existe, mas quem manda é o parlamento, especialmente o do rei João, o João Sem Terra, que perdeu as terras, né? Ou seja, impedindo assim o exercício do seu poder absoluto. Segundo termos da Magna Carta, João deveria renunciar a certos direitos e respeitar determinados procedimentos legais, bem como reconhecer a vontade do rei, estaria sujeito à lei. Ou seja, quer dizer o quê? O rei existe, mas quem manda é o parlamento. Na prática, a Magna Carta deu início à Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. No Brasil, nós temos, né, um parlamento, aonde ficam quem? Os senadores e os deputados, lá em Brasília. Mas aqui na Inglaterra, então, a Magna Carta, alô primeirão, foi um documento aonde João Sem Terra assinou dizendo que o seguinte, eu a partir de agora não mando mais em nada, eu obedeço ao parlamento inglês. Beleza? Então vamos nós. Pois bem, o rei João Sem Terra assinando a Magna Carta, olha aqui, assinando o documento. A partir de agora, Manu, ele não manda mais nada, viu, Matheus Carvalho? João Sem Terra foi destronado, ou seja, ele está lá no trono, mas ele não manda mais em nada. Mais em nada na Inglaterra. Quem manda é o parlamento. Beleza? Então vamos lá. Henrique III, filho de João Sem Terra, que sucedeu, então é toda uma sucessão, ordenou a cobrança de novos impostos. Impostos, impostos, impostos. Fato que fez com que a nobreza se revoltasse mais uma vez contra o rei. Gente, ninguém gosta de imposto. Pergunta aí, Manu, para sua mãe se ela gosta de impostos. Pergunte Oi, aí, o quê, tio? Matheus, O quê? se sua mãe gosta, quando ela liga o jornal, está lá, a gasolina aumentou, o bujão de gás aumentou, o pão aumentou, a carne Ah, aumentou, o leite professor, eu tô condensado sozinho, aumentou. tá Ninguém ligado? gosta. Tô Ninguém gosta. sozinho. Então eu vou responder por ela, não gosto. Tá vendo você? Então, sendo Mamãe assim, gosta. você vê que os monarcas eles querem enriquecer. Dessa forma, eles aumentam os impostos. A nobreza não gosta nada disso. E, mais uma vez, vai contra o rei. Assim, Henrique III foi obrigado a negociar com os nobres. E com os nobres que se rebelaram.
Então, vocês sabem como o rei, como um líder, como um governante, né, faz essa negociação, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele é obrigado a fazer nessa negociação. Assim, o grupo vai conseguir, o grupo de nobres, uma participação do grande conselho, ou seja, o rei vai botar como conselheiros a nobreza. Não é assim que os governantes, os políticos fazem? Quando alguém contesta, ele não, vem cá, eu vou te dar um secretariado, você vai trabalhar comigo. Não é dessa forma que acontece? Ou seja, administração do reino. Os políticos não fazem assim? Quando tem alguém que é oposição a ele, ele fala, peraí, vou trazer você para mim, vem cá, você vai trabalhar comigo aqui? Você vai trabalhar comigo aqui na prefeitura? Eu vou te dar uma secretaria do meio ambiente, vou te dar uma secretaria do esporte, uma secretaria, de repente, deixa eu ver, da educação. O que é que o governante quer? Trazer o inimigo para próximo. E de uma forma, através de negociação, cedendo, acalmá-lo e trazer para si. Concordam comigo? Então é assim. Ó, Mateusão, se liga aí, ó, a aula cai, irmão. Então, foi dessa forma que Henrique III fez para acalmar a nobreza, porque ele aumentou os impostos. Pois bem, em 1265, século XIII, o Grande Conselho passou a ser chamado de parlamento. Olha o parlamento aí. Depois de sua criação, o parlamento acabou se tornando um local de reunião sobre questões financeiras, políticas, judiciais, entre outras. Então é por isso que todos os parlamentares se encontram no parlamento, entre o rei e os membros da nobreza e do clero. No Brasil não temos mais monarca, mas temos o presidente. E o presidente está em Brasília e o parlamento está em Brasília. Beleza? O parlamento, lá em Brasília, é onde ficam os deputados e os senadores. Massa? Então vamos nós. Bom, a partir da década de 1330, século XIV, gente, vocês sabem muito bem disso, isso daqui foi ensinado para vocês no Fundamental 2. Exemplo, 1330 não termina em 00, você corta. Quando não termina em 00, você bota mais um. 13 mais 1 é 14. Se fosse 1300, termina em 00. Corta e conserva. Fica século XIII. Beleza? É assim que transforma ano em século. O parlamento dividiu-se gradativamente em duas partes, com os nobres e clero, representando a Câmara Alta, e os representantes dos condados e burgueses, a Câmara Baixa. Então, voltando aqui, os nobres e o clero, lembrando, a nobreza era responsável pela segurança, ó, usavam espadas, eram os nobres. E o clero, eles eram os oratores, que oravam, que rezavam. Eles ficavam na Câmara Alta. Já os representantes dos condados, os condes e os burgueses, que eram comerciantes, representados na Câmara Baixa. As duas câmaras deliberavam separadamente. Então, ou seja, não funcionavam, uma não dependia da outra. Beleza? Elas funcionavam separadamente. Pois bem, vamos para a França. Então, vimos a Inglaterra, como foi a questão das monarquias nacionais. Agora, vamos voar para a França. Na França, nós vamos começar. França, ó, o primeiro da Inglaterra foi Guilherme, o conquistador, Guilherme I. Na França, Manu, ó como é difícil. França, Felipe Augusto. França, F de Felipe Augusto. Pois bem, governou de 1180 a 1223. Felipe conquistou os feudos imensos. Oi? Agora, Manu, vejam só. Veja só, Manu. Bom dia. Bom dia, Manu, Matheus, Leonardo, a galera que está aqui presente. Felipe Augusto, esse monarca francês, né, ele vai conquistar feudos, mas, galera, ele vai se casar por interesse. Vai se casar aliança para ter mais poder, para expandir o seu poder. Ele não casou por amor, olha como está dizendo aqui, ó, casando-se por interesses, comprando terras dos nobres, né? Usando a força, um exército profissional assalariado para fortalecer o seu poder. Manu, por que um monarca tinha que ter um exército profissional e assalariado, Manu?
Seu áudio está desligado, Manu. Não consigo te escutar. Se você clicar nele e falar, bom dia, professor, eu acho que é por isso, professor. Manu, você é uma rainha. Por que você tem que ter um exército, Manu? Me explique, por que você tem que ter um exército? Para poder Para quando proteger, né? for, Ah, você é Proteção. Manu também? Temos Não, mas duas não Manus tá aqui agora. Olha lá, Mateusão. Depois é o Mateusão. Vai lá. Manu, para que você teria um exército? para quando for a uma guerra, ele está comigo para me proteger. Só para quando for uma guerra? E se alguém quiser, alguém da corte quiser puxar o seu tapete ou te trair? Ele tem que matar. O exército não vai te defender? Agora me diga uma coisa, Manu. Mateus, você sendo soldado, Sim. soldado do exército de Manuela, se você não receber um salário digno, você vai querer arriscar a sua vida? Não, claro que não. Vocês estão me entendendo? Então, por isso que tinha que ter um exército profissional e o quê? Assalariado. Lógico. Você acha que um soldado vai se arriscar por mais, né? Que Manu fosse uma excelente rainha. Ele fala, eu? Sem La Plata? Eu não vou. Então, por isso que era importante um exército profissional assalariado para fortalecer o seu poder, Manu. Olha, tá chegando mais gente aí na sala, hein? Pois bem, galera, quem acabou de chegar agora, eu já voltei, a aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar no link, vocês vão assistir assim que a aula acabar, beleza? Então vamos para Luís IX, estamos na França, hein? Falei de Filipe Augusto, agora Luís IX, governou de 1226 a 1270, impôs uma moeda, olha que legal, aí sim. Eu falei para vocês que a burguesia ela vai gostar dessa questão da moeda, porque a moeda, Mateusão, facilita o comércio. Mateus, você é um burguês, é um comerciante. Imagine se eu for comprar na sua loja ou na sua tenda. Se eu tiver uma moeda, eu falo para você, Mateus, pô, eu quero isso, tome aqui. Agora, se eu não tiver uma moeda, eu vou falar, Mateus, você aceita em peixe? Eu vou pegar, por exemplo, eu chego na loja de Mateus e eu falo, ó, vou pegar esse celular aqui e vou te pagar com peixe. Você não vai aceitar, né, irmão? Você fala, pô, peixe. Não, claro que não. Tem que trabalhar com dinheiro, Moeda, certo, né? ela vem para facilitar o comércio, galera. Então, impôs uma moeda única para todo o reino, que permitiu que todo aquele que fosse, né, condenado pelo Tribunal da Nobreza pudesse recorrer ao Tribunal Real. Vocês têm que entender isso. Que, a partir do momento que nós vimos lá na Inglaterra que quem ia julgar não eram mais os nobres, seriam os reis, a partir do momento, uma monarquia é que nem vizinhos. O monarca lá da Inglaterra colocou essa lei, daqui a pouco começa a chegar lá na França. E aí eles começam a adotar da França, vai gerar em Portugal, vai gerar na Espanha. Os países monarquistas todos vão começar a adotar as mesmas práticas. É que nem o seu vizinho, Manu. Se seu vizinho ouve funk, querendo ou não, uma hora você fala, putz, ele chegou. Aí você fala, caraca, agora eu estou estudando para a prova do professor. Professor, isso acontece aqui na rua. Exatamente. Então, às vezes, você fala, caraca, eu tenho que estudar. E daí acabou. Eu falo, caraca, ele chegou, irmão. Ele chegou. Mas daqui a pouco você está estudando, você fala, estou compreendendo, amanhã eu vou arrasar na prova. E ele está batendo, daqui a pouco o seu pezinho está cá. Pois é. E aí, daqui a pouco, você vai gostando do negócio, querendo usar, acaba você vai eu só quero ser feliz, andar tranquilamente, né? Pois bem, você já vai pegando os jeitos, era dessa mesma forma, galera. Então, vejam só, os tribunais vão ser julgados pelos reis. Então, uma moeda vai favorecer os burgueses? Sim, porque tinha uma aliança. Eu não posso esquecer dessa aliança da burguesia, que são os comerciantes, com o monarca, que é o rei. O rei dá proteção, em contrapartida, a burguesia injeta dinheiro no reino. Beleza? Um ajuda o outro. Pois bem, vamos lá. Filipe IV, o belo, Manu, ele não era nada de belo, Manu, ele não era essa bondade toda, essa beleza toda. Sabe por quê, Manu? Ele vai cobrar impostos, Manu, e Mateus, até da igreja, até do clero, então ele não é belo. Vejam só,
continuando a política, né, de sua família, exigindo que o clero, nossa, o clero, Senhor, os oratores, Senhor, né, também passe a pagar impostos. Como o Papa se opôs a essa decisão, Filipe convocou os Estados Gerais, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro Estado, que em 1302 aprovaram a decisão. Então, o clero vai ter que pagar impostos na França. Assim, pouco a pouco, o rei foi ganhando poder, impondo a sua autoridade a todo o reino. Então, toda vez, galera, Mateusão, que você ouviu falar sobre Felipe o Belo, vocês lembram daquele o Belo, o cantor, né? Que canta... Quer ver? Manu, você sabe alguma música do cantor o Belo? Você sabe, Matheus? Sua boca é de mel. Era da novela, né? Da Adriana Esteves com aquele outro Era. ator, né? Então, pois Era na bem. época, era na época que ele era feio. Então, mel, seu amor, eu tenho mel, então esse é mesmo. Mas então, Felipe o Belo, que não é o cantor de pagode, ele não era essa bondade, essa beleza toda, porque ele ficou marcado dele cobrar imposto até do clero, dos oratores, né? Dos religiosos. Então, isso aí não agradou o Papa, mas depois ele quis impor essa questão. Vamos dar sequência. Paramos, vamos para a Espanha. Na Espanha, a formação da Espanha também está ligada à Guerra da Reconciliação. Agora, anota aí. Mateusão, Manuela, Léo, Guilherme, todos que estão aí, anota aí, ou no módulo, ou no caderno, anota aí. Espanha e Portugal, aí bota uma seta, estão ligadas às guerras Espera de aí, eu vou pegar o reconquista. caderno aqui. Pega aí, qualquer folha. Espanha e Portugal estão ligados à guerra de reconquista. Eu vou explicar para vocês. Só anota aí, por favor, primeirão. Espanha e Portugal, seta, ligadas a guerras de reconquista. Então vamos dar um tempinho até Matheus pegar. Alô, Guilherme. Guilherme praticando stand-up paddle. Estou vendo ele aqui na Baía do Pontal. Eu também ando de stand-up paddle, viu, Guilherme? Luana, Beleza. Leonardo Borges, Ana Luísa, Yasmin, por favor, anotem, que é muito importante. Pode cair? Voltei. Deve cair? Deve cair. Então, coloca aí, Portugal e Espanha. Uma seta. Estão ligados à guerra de reconquista. Então, calma que vocês vão entender agora, galera. Vocês vão me entender por quê. Professor, mas por que Portugal e Espanha estão ligados à guerra da reconquista? Vocês vão ver aqui agora. Então, vamos lá. Mateusão, Manu, Léo. Léo que está aí no stand-up paddle, cuidado para não cair, tomar uma vaca. Léo, seguinte. Então, vejam só. Que é Guilherme, né? Guilherme. Então, vejam, Guilherme, Manu, Guilherme. Eu fui olhar aqui a foto de Léo. Eu falei, Guilherme, eu lembro de Guilherme, sabe de quê? O primeiro monarca da Inglaterra. Guilherme o Conquistador, Manu. Guilherme Souza. Guilherme o Conquistador, Guilherme I. Então, veja. Galera, eu não falei para vocês. Lá na história dos árabes, na Península Arábica, que eles eram politeístas, mas teve um cara que começou a profetizar o monoteísmo. Quem foi esse cara? Quem foi? Vai cair na prova de amanhã. Quem foi? Quem foi o profeta do islamismo? Alá? Alá é o Deus. Quem é o profeta? Maomé? Maomé é o profeta, muito bem. Então é Maomé que vai começar, que ele sobe o Monte Hira, ele casou com Khadija, viúva rica, aí ele pôde se dedicar a estudar as religiões, e toda vez que ele subia o Monte Hira, aparecia quem? Quem? O anjo, o arcanjo, né? Gabriel, falando, Maomé,
transforme Meca em monoteísta, o único Deus, Alá, e o seu profeta, Maomé. Pois bem, Maomé descia do Monte Hira, tinha 20 pessoas. No outro dia ele subia novamente, descia, tinha 50 pessoas. Daqui a pouco tinha 100, tinha 500, 1000 pessoas seguindo Maomé. Os comerciantes gostaram disso, galera? Não. E vão querer perseguir Maomé. Maomé foge para Yartreb, ou melhor, para Medina. Não é muito melhor, Mateusão? E aí, Guilherme? É melhor eu lembrar, ele fugiu para Medina. Foi a Égera, a fuga de Meca para Medina, com medo dos comerciantes. Foi. Pois bem, Medina eu lembro do surfista, né? Gabriel Medina. Ó, Pois bem, galera, é lá que o anjo continua a aparecer e aí Maomé, ele era rico agora, ele vai pegar o exército, volta para Meca com seus soldados e acaba com todos os templos, com todas as pessoas que não querem que Meca se transforme em monoteísta, e ele só deixa um único símbolo sagrado. Qual foi o símbolo, galera? Qual foi, Manu? Que eu já me esqueci. O triguinho? Foi qual, Léo? Léo, você O está trigo? arriscando aí, Léo. Mateus, qual foi o O símbolo? trigo? Não, foi a Caaba, aquele cubo negro que tinha as pedras, que eram Ah, sim, brancas, é. que com o pecado da humanidade elas foram escurecendo, que os cientistas falam que era um meteorito. Pois bem, mas alguém explica a fé? Ninguém explica a fé. Então, gente, a partir daí, vocês lembram da... Ó, com um assunto tem a ver com o outro, por isso que eu coloquei, hein, galera? Então, vejam, eu sei que a Península Arábica é formada por duas localidades. Guilherme, quais são as duas localidades da Península Arábica? Quem souber pode falar para ajudar o Guilherme aí. A Península Arábica é formada por duas partes. E que amanhã vai ser uma beleza. Hein, Manu? Matheus, você mora onde, Matheus? Eu? É, Eu moro na Conquista. na Conquista, mas você mora em Ilhéus, não é isso? Claro. Ilhéus é Sim. litoral? Hum. É ou não é? Ah, Manu falou que não. Matheus acha que também não ou que é? Acho que é, não sei. Oxê, Ilhéus tem praia ou não? Claro que tem. Então é litoral. Manu, moramos no Tem. litoral. Eu não Então sei quais são vejam as só. penínsulas arábicas, não, professor. Então a Península Arábica ela é formada por uma área litorânea, aonde ficam os citadinos, e uma área maior desértica, onde ficam os beduínos. Falamos isso ou não falamos? Não, eu quero ouvir, eu não quero joinha. Falamos ou não falamos, primeirão? Falamos, André. Falamos. Ah, então. Falou. Então vejam só, então presta atenção. Vai começar a jihad, a expansão árabe, muçulmana, aonde eles vão querer o quê? Dominar as rotas comerciais. Esse era o principal fundamento de Maomé. Dominar porque nós sabemos que os árabes são excelentes comerciantes. Então eles querem dominar as rotas comerciais. Quem vai barrar os árabes na Europa? Eu falei Carlos Martelo, ou Carlos Martel, que usava um martelo em vez de uma espada. Né? Eu falei até para vocês que vários reis eles eram politeístas, eles eram bárbaros, então eles gostavam de Odin, de Thor, etc. Pois bem, mas então vejam só, Manu, Matheus, Guilherme, enfim, Yasmin, todo mundo aí que está aqui presente nessa aula, Ah, o que vai acontecer? Quando a jihad muçulmana ela começa, ela sai da Península Arábica, vai até a parte da Índia, passa pela África. Só tenho 10 minutos. Guilherme, por favor, não risque, Guilherme, senão eu vou tirar ponto a partir de agora, hein? Temos 10 minutos, galera. Me desculpa, eu não sabia que eu tava vendo aqui, eu não sei mexer não. Eu vi esse negocinho e fui mexer. Beleza, então o que é que acontece? O que é que acontece?
Gente, os árabes, eles vão invadir Portugal e invadir a Espanha. Mas Portugal vai conseguir se libertar primeiro. Calma que a gente vai chegar lá em Portugal. Na Espanha, presta atenção aqui, vai ser a união de dois reinos. Atenção aqui, Manu, na tela. Os reis cristãos. Espanha é cristão, Portugal é cristão, mas eu estou na Espanha. Fernando, do Reino de Aragão, e a rainha Isabel, rainha de Castela. Então são aqui, ó, Aragão, aqui de verde, estão vendo aqui na tela? Aragão e Castela, ó, Aragão e Castela. Eles vão se casar. O que é uma aliança? É uma junção. Quando o Manu se casar, né, ela vai ter uma aliança com o marido. Então vejam só, isso é uma aliança, é um compromisso. Então dessa forma, galera, o rei de Castela, né, que é a rainha de Castela, juntamente com Fernando de Aragão, vão se unir exército, unir forças para expulsar os árabes da Espanha. Que eles estavam aonde, professor? No território de Granada, que fica na Espanha. Então, professor, saquei. Então, quando eu falar de Espanha, é a união da rainha Isabel de Castela com Fernando de Aragão para expulsar os muçulmanos. Por isso que é guerra de reconquista. Porque aquele território, Mateusão, já pertencia à Espanha. Os muçulmanos invadiram com a Jihad. E agora eles vão ter que o quê? Reconquistar. Entendido? Entendido ou não? Sim, entendido. Então analisem um mapa aqui, por favor. Formação da Espanha. Vejam, aqui nesse território aqui, onde os muçulmanos estão, ó, é aqui. Então a união de Aragão com Castela vão unir forças e o quê? Tirar os muçulmanos. Então vejam, olha aqui, a união de Aragão, né, e Castela vão expulsar. Olha como se dá o território agora espanhol. Olha o tamanho que ficou. Olha como era, porque os árabes estavam aqui no território de Granada. Expansão total. E como é que ficou depois? Estão vendo? E aqui no cantinho, ó, Manu, nesse verdinho é Portugal, ó. Portugal, Espanha. Beleza? Então, quando eu falo Reino de Espanha e Reino de Portugal, é uma luta contra os muçulmanos. Por quê? Através da Guerra Santa, eles chegaram lá. Galera, vejam só. Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel ampliaram seu território, reconquistando Granada, que era que pertencia à Espanha, voltou a ser da Espanha. Um dos últimos redutos árabes na Europa, quando em 1512 conquistaram Navarra, expulsando os muçulmanos da região, os reis completam a formação do Reino da Espanha. Então, a Espanha aqui, ó, tudo aqui é Espanha. Beleza? Alguma dúvida? Então é o seguinte, eu vou dar um tempinho, vou parar aqui e nós voltamos na última aula falando sobre Portugal e sobre o mercantilismo. Beleza, galera? Descansinho, tomar uma água, cheguem no horário. Beleza? Tu vai encerrar aqui E volto no último horário. Beleza? Fechou? Último horário? É, porque são 2 aulas. Então, não são seguidas? Então, são seguidas, mas agora são 10h54 e a outra aula começa às 11h10. Aí 11h10 eu estou de volta. Ah, sim, sim. Fechou, Mateusão? Alô, Guilherme! Fechou. Vem para nós, hein, Valeu. Guilhermão? Vamos se encontrar lá no Cristo. Eu tenho um stand-up paddle também, mas o meu é da Rabbit. Eu sou representante das pranchas Rabbit também. Então, galera, Manu, aguardo vocês, 11h10. Bora marcar, sim. Bora marcar. Então, ó, primeiro você vai enfrentar amanhã o nosso simuladão, ou seja, a nossa avaliação de recuperação, né? Eu tenho certeza que se a galera prestar atenção na aula, vai se dar bem. Beleza? Então, até 11h10 estou de volta. Um abraço a todos. Já já eu volto. Falou, Manu.